A gente acredita que a liderança ela pode ser uma liderança do respeito, uma liderança baseada em ciência e dados, uma liderança humanizada que dá muito resultado. Uhum. Porque essa liderança humanizada tem esse véu de não, liderança humanizada é aquele líder bonzinho que não bate meta. Não. Liderança humanizada não tem nada a ver com isso. Liderança humanizada é aquele líder que usa de boas ferramentas, como respeito, como empatia, como uma comunicação não violenta, uma comunicação bem estruturada, feedback bem estruturado, que usa dessas ferramentas para elevar os profissionais, e elevando os profissionais a gente se torna mais produtivo. Boa, galera, bem-vindos ao nosso NPcast. Esse cara que eu trago hoje aqui com muita honra e gratidão foi durante muitos anos diretor de vendas do Google, diretor de vendas da Meta, fez uma transição de carreira, hoje é um grande empreendedor, é um cara escritor, autor do livro Seja Egoísta com a Sua Carreira, que eu quero conversar bastante sobre isso. Meu amigo Luciano Santos, cara, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer estar aqui, principalmente falando aí de assuntos tão importantes e queridos para o meu coração, que é carreira, um pouquinho também aí da minha trajetória, Boa. Que eu acho que pode inspirar aí as pessoas que estão escutando a gente. Boa, muito bom. Então, vamos falar de trajetória, né? Você passou durante muitos anos, né, no Google, construiu uma história fantástica, né? Só um parênteses, tem uma galera que fica de 2 em 2 anos, vai de galho em galho e beleza, mas eu particularmente acho que não dá tempo da gente construir, deixar um legado. E você ficou muito tempo, né, no Google e no Facebook. Fala um pouco dessa trajetória pra gente. Eu falo que quando as pessoas pedem para me apresentar, né, eu gosto de falar que eu sou um profissional de 2 mundos. Né? Eu tive toda uma trajetória em empresas de tecnologia. Comecei no UOL, no Universo Online, bem lá nos primórdios da internet, né? Quem tem mais de 40 aí vai lembrar do CD do UOL, né? Que a gente instalava, né? E fazia as conexões da IOAP, né? Comecei lá no UOL, fiquei 7 anos e meio no UOL. 90 e... Hoje está falando de 97, 8, 9, sim. né? E fiquei 7 anos e meio lá, fiz de tudo, desde suporte técnico até a parte de desenvolvimento de sites, né? Quando eu achava que ia ser programador, né? Que foi um erro enorme na minha carreira. E logo depois eu fui para o Google, né, e no Google eu falo que eu me formei como profissional. Fiquei 11 longos e incríveis anos no Google Brasil. Hoje o Google tem milhares de pessoas, nem sei quantas aqui no escritório de São Paulo, né, e eu fui funcionário número 24. Uau! Lá. E fiquei 11 anos lá, fiz de tudo que você pode imaginar, entrei numa parte um pouco mais técnica, e mais ou menos da metade da minha vida, um pouco menos da metade da minha vida no Google, eu fui para a área de vendas, e aí lá me apaixonei, fiquei, me formei. E continuei, principalmente dentro de liderança. Fiquei lá até chegar ao que a gente chama de posição de head de área, que seria o equivalente a um diretor, né, no mercado. E eu falo que todo emprego, Rafa, por mais incrível que ele seja, depois de um tempo, né, a gente quer uma mudança, a gente quer fazer alguma coisa diferente. Então eu estava muito bem lá no Google, mas aí veio o Facebook. Eu tinha uma super curiosidade intelectual, era o meu maior competidor, né? Ficava disputando ali orçamentos, né? Vocês entendem muito bem disso, né? Com eles o tempo todo. Principalmente com as agências, eles chegaram e era uma pessoa que eu já conhecia, né, o Patrick, que me convidou para ir para lá, e eu falei, poxa, eu tô aqui nesse momento de querer fazer algo diferente, né, esse aqui era o meu competidor, eu tenho uma curiosidade, né, eles estavam lá começando, né, já com a aquisição de Instagram, pensando em outros apps, eu falei, vou para lá. E fiquei mais 6 anos dentro do Facebook, nas áreas de vendas também, fui promovido para diretor, fiquei com um cargo executivo, mas aqueles sentimentos que eu tinha lá no Google de preciso de fazer algo diferente, quero dar o meu próximo passo, eles voltaram com tudo. Depois de mais ou menos 2, 3 anos, eu tive um super desafio de montar uma região enorme, né? Eu trabalhei com os escritórios, eu ficava em São Paulo, mas eu cuidava também de Buenos Aires e de México, que era toda a parte de Spanish Speaking, né? Dos que falavam espanhol aqui da América Latina. Então eu tinha que viajar muito. Tive que montar todos os times no começo, foi um super desafio, né? Contratar gerente, contratar pessoas da equipe. Depois de 2 anos estava tudo pronto, que eu mais ou menos voltei ali para aquele modo que eu já estava lá no Google, com tudo funcionando, tudo redondinho. Veio de novo aquele sentimento de, poxa, mas eu quero fazer algo diferente, eu não tenho muita certeza do que é isso. E eu falo que esse é o meu primeiro avatar profissional. E ele foi até junho de 2022, quando eu decidi sair da Meta para me dedicar ao que eu faço hoje. E o que eu faço hoje? Esse é o meu segundo avatar profissional. Com mais ou menos 2, 3 anos de Facebook, eu estava procurando ali um projeto extra, um projeto paralelo para fazer, e comecei a produzir um pouco de conteúdo nas redes sociais. E rapidamente aquilo repercutiu,
né, o que era só uma postagenzinha por dia virou ali uma mentoria, fui convidado para palestra, fui convidado para escrever para algumas revistas, e essa vida de produtor de conteúdo, ela cresceu muito, né, principalmente, né, eu acho que atingiu o ápice mais ou menos ali entre final de 2020 e 2021, e eu cheguei ali num ponto da minha carreira que eu falei, eu não consigo viver essas duas vidas, eu não consigo ser um executivo de uma grande empresa de tecnologia e um grande produtor de conteúdo, eu preciso tomar uma decisão. E eu percebi que aquela parte de produzir conteúdo me dava muito mais prazer e muito mais satisfação, lidar com as pessoas, dar as palestras, pensar sobre educação corporativa, o que precisa mudar, as tendências do mundo de hoje em dia. Aquilo cresceu em satisfação, em tudo, e eu falei, quer saber? Agora é a hora de sair da Meta, né, também conhecida como Facebook, e investir na minha carreira de produtor. E eu fiz algo, Rafa, por acidente, mas que foi um dos melhores movimentos da minha carreira, que foi lançar o livro ainda trabalhando lá. Eu lancei meu livro no final da minha vida, foi no novembro de 2021, um pouco antes de eu sair da Meta, e aí eu consegui pegar o melhor dos dois mundos. Já era reconhecido como produtor de conteúdo, era um executivo, numa cadeira importante de uma Big Tech, lancei aquele livro, o livro explodiu. O livro até trouxe um para você, de presente. Peraí. Agora. Muito obrigado, a produção pegou pra gente aqui, olha só. Que legal. Né, e assim, e é um livro que ele tá aí entre os mais vendidos desde o lançamento dele, né, em novembro de 2021. Vou colocar aqui. E eu fico muito feliz por vários motivos, a gente pode falar mais pra frente, até porque eu fico feliz do livro tá em tanto destaque, mas o livro, ele fez algo pra mim, eu vou até talvez adiantar aqui uma pergunta que você quer me fazer, Rafa. O livro me trouxe algo, o livro me tirou uma dor, que é uma dor muito comum das pessoas que vão lá e caminham o caminho que eu caminhei. Que é o quê? Eu vou sair de um cargo executivo, sair de uma grande empresa pra fazer alguma coisa e eu perco o meu crachá. E quando eu perco o meu crachá, aquilo faz uma falta danada. Eu perdi o meu crachá, quem sou eu? Não sou mais o Luciano do Facebook. Nossa, eu não sou mais o Luciano do Google. Então eu devolvi o meu crachá, nem que me tirem, geralmente tiram da gente. Eu devolvi o meu crachá. Só que quando eu devolvi o meu crachá, eu ganhei um outro. Eu ganhei o crachá do Luciano escritor, do Luciano palestrante, do Luciano produtor de conteúdo. Legal. Então eu falo que até nisso eu fui abençoado nessa vida, Rafa. Eu não fui órfão de crachá, porque eu entreguei o meu e já ganhei o outro, e eu entrei de cabeça nessa jornada. Eu acho que eu tive uma das transições mais fáceis que se pode fazer. Que fenomenal. Cara, isso daria umas 5 horas de conversa aqui no mínimo, mas... Bom, vamos lá. Eu tenho algumas coisas para te perguntar. Primeiro, uma curiosidade com relação a esse tempo e essa sua experiência no Google e na Meta, voltado para esse mercado SMB. Como que você caiu nesse mercado? Eu cheguei a trabalhar, né, para quem está escutando a gente e não entende direito, né, as grandes empresas de tecnologia que trabalham com anúncios, elas têm ali o que elas chamam de tiers ou segmentação. Né, e geralmente elas se separam em 2 ou 3 tipos, geralmente 2. Você tem as grandes contas e o tal do SMB que a gente está falando, que é PMEs, pequenas e médias empresas. E eu sempre trabalhei a maior parte do tempo com PMEs. Mas no começo, Rafa, eu estava num time de grandes contas. Eu estava lá, não como líder ainda, eu estava num time de grandes contas, e aí teve uma reorganização na empresa. E fruto dessa reorganização, eu fui trabalhar num time de pequenas contas. E o que na época, né, eu lembro que aconteceu isso comigo e com outro colega, né, foi visto como um certo desprestígio, né, poxa, eu trabalhava com Unilever, com uma Coca-Cola, né, e agora eu tô trabalhando ali com a padaria, com a rede de farmácia, Caiu né? No cargo. Eu fui, exatamente, né, como é que é o contrário de promovido é demovido, né, fui demovido. Daí eu lembro que eu não gostei muito, meu colega ficou revoltado com isso, não, poxa, tem que trabalhar com o Zezinho da esquina, não quero. Daí nas Big Techs, quando tem uma reorganização, e você muda de área, você não precisa esperar um ano na vaga para poder aplicar. Né? Isso quase que 100% das empresas de tecnologia trabalham assim. Aquele meu colega fez que mudou de área. Ele foi lá, mudou, conseguiu uma outra vaga no outro time. E eu não vou te dizer que eu gostei, Rafa, eu não gostei. Mas eu sabia que ia vir uma diretora nova para nossa região. Falei, quer saber? Vou esperar para ver o que vai acontecer. E essa diretora chegou, né, e nunca vou esquecer, ela falou, Luciano, olha, esse time tem 6 pessoas hoje, a gente vai ter 40 em X tempo, vai ter 100, né, em Y tempo, fica aqui, vai ter oportunidade de liderança, eu sei que um dia você quer se tornar um líder também, e eu topei fazer aquilo. E foi uma das melhores decisões que eu tomei até hoje. Por quê? Legal. Porque, eu entrei ali num time que estava crescendo muito e muito rápido, porque a área de PMEs é uma área muito lucrativa para as Big Techs. É uma área que eu me identifiquei rapidamente, né, eu percebi que existia um prazer muito maior de ajudar ali
né, uma loja que estava quase falindo a se reerguer, uma rede que estava ali em processo de fechar outras lojas a se manter ou repensar estrategicamente onde colocar uma outra filial. Então, me dava muito mais prazer fazer aquilo do que trabalhar com as grandes contas que já eram consolidadas, né, que já são trabalhos diferentes, e aquilo me trouxe muito mais prazer. E eu entrei de cabeça ali naquele mundo junto com o crescimento da minha carreira. Então eu fui me afundando em me especializar nessa parte de PMEs e SMBs, ao mesmo tempo que eu virei um gerente júnior, um gerente pleno, um gerente sênior, um head de área, um diretor de área. E eu falo que eu adorei trabalhar com esse segmento, é um dos segmentos mais importantes que existem para a nossa economia e faz uma diferença danada. Né? Talvez por um grande varejista, por um grande produtor de algum produto, né, colocar ali 100 mil, 50 mil numa campanha e não ter o resultado, não vai significar nada para eles. Exato. Mas para um pequeno pode ser a diferença entre continuar com a empresa ou não. Então, e eu me apaixonei, é uma área muito legal, uma área que tem um impacto danado na nossa economia, né? E se eu voltasse para o mundo corporativo, provavelmente voltaria para ela. Que legal. Olha, eu identifico muito com isso, porque a gente está até com a Marcela Merigo, nossa diretora de SEO aqui, nos assistindo, e a gente tem esses dois tipos de clientes também na NPD. Clientes pequenos e médios e clientes enterprise também. E a gente fala muito isso com a galera, né? Nós começamos atendendo grandes empresas, mas dado a geração de tráfego, leads que a gente tinha, que eram astronômicos, milhares de leads todo mês, a gente pensou, cara, tem tanta oportunidade, tem tanta gente para ajudar. É um desafio, né, Luciano? Porque, assim, a pequena empresa, é o que você disse, é a questão de sobrevivência muitas vezes. Não é fácil empreender, quanto mais com os desafios que a gente tem aqui no país, né? Mas há, às vezes, uma sensação de, poxa, eu tenho um account manager, eu tenho um analista, e aí essa pessoa vai sair do SMB para o Enterprise. Fui promovido, né? Tipo, que bom, agora, finalmente, depois de tanto tempo, eu vou trabalhar com Enterprise. Não, cara, o contrário, ele acontece também, tudo vai depender do perfil e de como você atua. Agora, a importância dessas PMEs é absurda, né? Como você falou no segmento, na economia. Além de ser absurda, né, o impacto que a gente pode causar, né, nesses PMEs, tem uma outra dimensão que eu acho que vale a pena a gente explorar, Rafa. A quantidade de aprendizado que eu tive trabalhando com esses caras. Porque eu não tava ali pegando, não, vamos lá, vou pegar uma vertical ali de farma, né, eu vou pegar ali as grandes farmas, vou trabalhar, vou entender bem sobre aquele mercado de farma. Com PMS, com SMBs, não funciona desse jeito. Você vai ter que entender do negócio, do subnegócio, dos subverticais, do subvertical daquelas pessoas. Eu nunca vou esquecer, cada caso que a gente pegava era um aprendizado. Era aquele cara que vendia pastel em boca de rodoviária, tinha aquele outro que tinha pequenas joalherias, aí tinha aquele outro que inventou ali um método para desentupir cano mais barato do que as outras. Cada dia era 2, 3 aprendizados. Né? E eu falo que tudo que eu aprendi lá, tudo que eu vivenciei com os SMBs, né, desde os problemas, desde a falta de educação, porque a gente sabe que a questão da educação é altíssima para SMB, tem que educar, depois investir. Tudo aquilo que eu passei me tornou hoje um empreendedor muito melhor. Eu olho para os meus desafios e falo, não, isso aqui, nossa, eu lembro daquele caso, eu lembro daquele outro caso, poxa, aquele dono me inspirou, nossa, lembrei daquela estratégia que aquela pessoa tinha feito, eu vou fazer uma estratégia parecida para minha empresa também. Então, sim, às vezes é visto, poxa, eu deixei de trabalhar com SMBs, PMEs, vou trabalhar com Enterprise, vou trabalhar com Key Accounts, com as contas grandes. Lógico, é uma maneira da gente olhar para nossa carreira, mas para pessoas como eu, que são muito mais orientadas à pluralidade, a aprender perspectivas diferentes, que eu acho que é o que o mundo do futuro vai pedir pra gente, trabalhar com SMBs é uma escola que não tem igual. Que legal. E quais são as dores que você sentiu aí da pequena empresa brasileira? Eu acho que a principal dela é a educação. Eu acho que vocês devem passar, desculpa, eu tô rindo, porque eu acho que vocês devem passar isso todos os dias, né? Eu vou lá, eu vou trabalhar com um pequeno anunciante, aí eu falo assim, tenho 5 mil reais ou 3 mil reais pra fazer aqui um anúncio, ou 15 mil reais pra fazer um anúncio. Aí você pega aquele dia, vou investir. Não, mas peraí, por que você tá investindo tudo isso? Aí gastou 500 reais. Não, mas eu não vi nenhum lead ainda. Então eu acho que a parte mais difícil de ter trabalhado com os PMEs eles têm um orçamento muito restrito, e eles dão uma importância muito maior para esse orçamento, mas eles têm baixo nível de consciência sobre como funciona esse mundo de anúncios online. Um baixíssimo nível de consciência. E era sempre, eu falo que a gente rodava um negócio que ele era metade educação, metade vendas. Por que era metade educação? Porque a quantidade de webinars, aulas,
algum tipo de ensino coletivo que a gente tinha que fazer era brutal e a gente tinha que repetir aquilo o tempo todo. A gente sempre tinha que pensar em maneiras escaláveis de fazer isso. O que é super legal também, que volta até para aquele ponto que a gente acabou de falar, Rafa. Eu lembro de uma gerente de contas, um dos times que eu gerenciava lá no Google, eles tinham umas 60, 70 contas para gerenciar, que é muita conta, gente. 60, 70 contas é muita conta. Na maneira como eles faziam isso. Daí a gente tinha lá os nossos objetivos, lógico, e as nossas estratégias, e uma delas é, vamos lançar um produto novo, acho que na época era vídeo para YouTube. E a gente, liguem para todos os seus clientes e vão lá e façam o pitch de 15 minutos e vão vender as campanhas de vídeo de YouTube. Sim. Na época. E o que essa AEM, nessa gerente de contas, fez? Sem pedir autorização de ninguém. Ela foi lá, descobriu uma ferramenta de webinar aberta, a gente não usava webinars na época, bem lá atrás mesmo, no começo do Google. Em vez de ela ir lá e ligar para 30 clientes dela, ela convidou todos os 70 clientes para um webinar e fez um pitch massivo. Olha só. E aí foi lá no sistema e colocou pitch aí todo mundo, aí deu um super flag lá no sistema. Peraí, como que você ligou para 50 clientes num dia? Não, eu fiz esse webinar aqui, chamei todo mundo uma vez e eu pitchei todos, Eu falo que isso é uma das coisas legais de trabalhar massivamente, sabe? Essa criatividade que a gente pode desenvolver. É que até esse caso dela virou uma boa prática que a gente exportou até globalmente para outros times fora do Brasil. Fantástico. Então eu falo que, voltando para sua pergunta original, eu acho que de todos os grandes desafios com PMEs, a educação para mim foi o maior de todos. Interessante. Agora, a pequena empresa, vamos lá, o cara tem que vender. Ele tem que fortalecer a marca dele localmente e se ele quiser expandir, mais desafiador ainda, tem que contratar mão de obra. Não é fácil. O cara não tem caixa. Então, ou seja, tudo acontece ao mesmo tempo com a pequena empresa. Qual que é a sua visão no sentido de prioridade? Vamos supor que eu tenho o meu negócio, estou apertado ali, digamos assim, mas eu quero crescer esse negócio. Então vamos partir dessa premissa de crescimento. O que você acredita que uma empresa precisa priorizar? Eu sou bem amador nesse mundo de empreendedorismo. Gente, eu tenho hoje a minha empresa, né? Na verdade, eu sou sócio de uma empresa. Eu sou sócio de uma empresa chamada Fluxus Educação, né, que a gente trabalha, né, a gente está repensando a educação de líderes no Brasil. E eu tenho a minha empresa que cuida da minha marca pessoal, né, das minhas palestras, da minha produção de conteúdo, né, e do meu livro. E como que eu olho isso para minha própria empresa? Minha empresa é uma empresa pequena. Como eu olho isso para minha própria empresa? E eu aprendi na porrada isso, tá? Eu apanhei muito no primeiro ano. Precisa ter algum tipo de foco. Eu falo que a primeira coisa hoje em dia que eu penso é qual é a minha estratégia. E na minha estratégia eu preciso eleger, porque eu tenho muitas possibilidades de coisas que eu posso fazer. Como toda empresa. Eu posso abrir uma filial, eu posso vender online, eu posso ter um grupo de afiliados, eu posso fazer um monte de coisa. E eu tentei fazer isso no começo. Tentei fazer tudo. Eu fui dar palestra, fui dar aula em faculdade, fui dar webinar, fui ser host de programa, fui ser coautor de livro, fui fazer prefácio, fiz de tudo que você imaginar. O que aconteceu? Eu não consegui focar em nada. Exato. E quase tive um burnout. Eu saí do mundo corporativo para ter uma vida mais tranquila e eu quase tive um burnout. E o que eu aprendi como empreendedor? E qual foi a virada de chave que eu tive do ano passado para esse ano? Quais são as 2, 3 coisas que eu quero focar? Ok. Quais são as 2, 3 coisas que são importantes e são o que a gente chama de core da minha empresa? Número 1, palestra. Eu sei que o core da minha empresa é dar palestras, porque dando palestra eu consigo rentabilizar, eu consigo atingir outro tipo de audiência que eu não atinjo com as redes sociais, uma audiência mais qualificada, em vários sentidos, que me serve para vários propósitos. Então eu vou lá e foco nas palestras. O que é importante para mim ainda? O livro. Poxa, o livro é importante, então eu continuo divulgando o meu livro, né, eu vou em podcasts, eu faço algumas ações, eu sento com a editora, sento com alguns parceiros e divulgo o meu livro. É a segunda coisa que é core para mim. E eu deixo um pouco de espaço também, Rafa, para outras pequenas coisas, para alguns testes. Poxa, sou convidado para ser host de programa. Tá bom, eu vou aceitar 1, 2 e vou fazer. Eu sou muito mas eu também sou muito convidado para dar aula em faculdade, para fazer public post. Essas coisas eu vou, por mais dolorido que seja, eu odeio falar não para coisas legais, mas por mais dolorido que seja, eu vou falar não para isso, vou falar não para isso, vou falar não para isso. Se eu fosse aqui resumir o que é mais importante para mim hoje, é falar grandes nãos, mas isso se traduz em quê? Ter uma estratégia em que o que é mais importante, o que é core para sua empresa, esteja ali no meio e saiba que você vai ter que deixar algumas coisas de lado, mas também deixe um pouquinho de espaço para testar coisas diferentes. Muito bom. Você falou de estratégia. Então, vamos lá. A pequena empresa, a pessoa quando cria um negócio, ela enxerga uma demanda, uma necessidade, um desejo local e ela tem uma certa habilidade naquilo, então ela começa ali um business. Boa parte das vezes é assim.
Fonte, vozes da minha cabeça, mas o que eu vejo acontecendo é muito isso para o pequeno empreendedor e a pequena empreendedora. Então vamos lá, você falou de estratégia. E geralmente a pequena empresa começa com uma demanda local, um desejo, uma necessidade, essa pessoa tem uma expertise e passa a vender ali aquele produto ou serviço naquela região e depois vai expandindo. Beleza. Agora, chega um determinado momento que você já atinge ali um certo limite, seja das pessoas que você conhece, de quem está ao seu redor, e você precisa divulgar mais a sua marca e etc. E aí você fala de estratégia. Como é que uma pequena empresa pode trabalhar com a estratégia? Porque às vezes essa palavra é muito bonita, né? Ela é complexa por um lado, mas de ser aplicada, ela pode ser aplicada de uma forma simples. Então, o que você diria para a pequena empresa trabalhar com estratégia? Eu vou deixar duas coisas para todo mundo pensar aqui, que eu utilizo para minha própria empresa, quando a gente fala em estratégia. A primeira delas é, separe tempo para pensar sobre isso. Uhum. Um dos grandes erros que eu vejo é, não, eu tenho estratégia, eu sou uma pequena empresa, eu tenho estratégia, tá, mas qual que é a sua estratégia? Não, eu faço isso aqui. Tá, mas você colocou isso no papel, você parou para pensar sobre isso, você teve um momento ali para olhar para os seus concorrentes, o que eles estão fazendo, qual que é a sua expertise, o que você faz. Você consegue imaginar um crescimento no futuro? Quando você imagina aquele crescimento no futuro, como você vê isso acontecendo? Eu falo que isso funciona para uma empresa, funciona para nossa carreira, funciona até para nossa vida, Rafa. Parar um momento para refletir sobre algumas coisas. Muito bom. E pelo menos para mim, tá? Isso funciona muito bem. Além de parar para refletir sobre algumas coisas, coloque isso no papel. Uhum. Né? Então tudo isso que eu te falei, tudo isso que eu falei para vocês agora há pouco, tá num papel, né? Focar nas palestras, divulgação do meu livro, um espaço para poder testar algumas coisas que são criativas, inovativas e dizer nãos duros para coisas que eu sei que eu não vou fazer, que tem baixo valor para o meu grande propósito. Okay. Então esse é um pensamento que eu sempre faço e eu coloco isso num papel. E uma segunda dica que eu quero deixar é, qual é a sua missão? Uhum. O que você se propõe a fazer? Às vezes é muito fácil a gente se perder. E assim, eu me perdi muito no primeiro ano. Muito, Rafa. Né? No primeiro ano, até para dar um exemplo para vocês, eu fiz dezenas e dezenas de public posts. Dezenas e dezenas de public posts. Depois quando eu parei, que eu tive lá, fiquei muito cansado, tive um mini burnout no final do ano, depois que eu parei, respirei e falei, quais são as coisas que eu fiz? Por que eu fiquei tão cansado? Assim, então eu parei, vamos lá, deixa eu olhar minha estratégia, eu extrapolei minha estratégia, fiz um monte de coisa que não estava na minha estratégia, e agora eu vou repensar minha missão. Qual é a minha missão? A minha missão é levar educação, é levar ideias, é levar ferramentas para as pessoas terem mais satisfação no mundo corporativo. Uhum. Essa é a minha missão. Aí quando eu li esse monte de coisas que eu fiz, vamos pegar os public posts, né, que é aquelas propagandas que os influenciadores fazem. Eu falei, isso aqui tá ligado à minha missão? Não está ligado à minha missão. Não tem nada a ver com a minha missão. Eu preciso desse faturamento? Não, eu não preciso desse faturamento. Quanto isso aqui te tomou de tempo? 30% do meu tempo. Uhum. Você percebe? Olha só como é fácil a gente começar a se enredar em coisas que não é o que a gente se propõe fazer e que são distrações para a grande missão que a gente quer cumprir. Assim como eu tenho a minha missão como produtor de conteúdo, toda empresa tem uma missão também. Poxa, eu quero vender o melhor pastel do mundo, eu quero ser o melhor encanador do mundo, eu quero ser o melhor professor de inglês do mundo, eu quero ser a melhor empresa desse ramo. Por que você quer fazer isso? Qual que é a missão que está por trás disso? Acho que quando a gente relembra disso, Rafa, a gente consegue voltar um pouquinho para os trilhos. Então você acha que toda empresa tem que ter uma missão? Eu acho que tem que ter pelo menos um objetivo. Uhum. Eu entendo, e eu acho que tem que ter pelo menos um objetivo, eu acho que tem que ter pelo menos um esboço de alguma missão, e não vou dizer que ele não pode ser mudado, pode ser que, né, hoje a minha missão essa é a minha missão, literalmente, tá, gente? Essa é a minha missão. Está lá no meu documento estratégico. A minha missão é a que eu falei para vocês. É levar conhecimento para as pessoas se educarem mais com suas carreiras e terem mais satisfação. Uhum. Essa é a minha missão. Pode ser que ela mude amanhã. Pode ser que amanhã eu sente num desses exercícios estratégicos e fale, peraí, poxa, mas agora eu devo escrever um segundo livro em breve, e esse segundo livro vai tocar, não vai ser um livro sobre liderança, mas vai falar sobre liderança. O papel da liderança e o papel dos liderados e como eles se relacionam. Poxa, talvez minha missão amanhã mude para eu quero educar os líderes do Brasil para que a gente não veja números como a gente vê hoje em dia, de assédio, burnout, falta de respeito, empatia, comunicação não violenta, etc. Pode ser que eu mude a minha missão. Eu não sei, Rafa, você não tem ali um objetivo, você não tem uma âncora para o que você faz. Eu não conseguiria ter o gás que eu tenho para fazer sem ter essa âncora, sabe? É obrigatório ter? Talvez alguém discorde de mim. Eu acho que é muito importante ter. Uhum. É bem diferente, né? É bem diferente, porque você... Ainda mais na pequena empresa, né, cara? É muito esforço, né? Você acordar todos os dias e pensar, poxa, primeiro eu preciso pagar a conta. Depois eu tenho ali, eventualmente, uma família, pais, filhos, etc., que eu tenho que sustentar. Então, eu
sou obrigado a fazer esse negócio virar. Ele tem que virar de qualquer jeito. De qualquer jeito no sentido de ou você cresce, né? Ou você tem ali a sua subsistência, ou você tá ferrado. Você não tem muita escolha, né? Então, você fazer isso sem propósito, sem vontade de acordar todos os dias de manhã, não vai fazer, né, cara? Porque tem uma... A galera acha que... Hoje muito menos, mas... empreender porra, agora eu tenho horário livre, agora eu sou flexível, se eu não quiser trabalhar sexta, não trabalho e tal. E eu nunca quis empreender, cara, porque eu sempre olhava para quem empreendia. E eu falava, poxa, cara, o buraco é mais embaixo, a realidade é outra. Essas pessoas trabalham igual loucos, né? Então, você já vai trabalhar muito. Se você não tiver uma missão, você tá perdido. Eu acho que come de algo que é muito importante. Come da motivação. Come de levantar ali e falar assim, por que eu tô fazendo isso aqui? Imagina se você levanta e fala assim, cara, eu não vejo... Eu não tenho o menor tesão por isso aqui. Não vejo o menor propósito em fazer isso aqui. Não funciona no médio e no longo prazo. Você consegue sustentar isso no curto prazo. Você consegue sustentar não ter vontade de fazer algo no trabalho ou de fazer um trabalho no curto prazo. No médio prazo, isso vai explodir de alguma maneira. Isso vai explodir, vai virar uma depressão, vai virar uma ansiedade, Sim. vai virar uma insatisfação profunda, vai baixar a performance, vai explodir em algum lugar. Então, se você é um empreendedor e você levanta ali para o seu empreendimento e fala, poxa, eu não tenho a menor vontade de fazer isso, talvez você até tenha que fazer isso por algum tempo. De novo, né? Você acabou de falar, tem os boletos não descansam, eles estão ali, a gente precisa pagar, né, tem material do filho, tem comida, né, esse mundo de inflação que não para de crescer no mundo inteiro, não é só no Brasil, né, no mundo inteiro, então a gente precisa pagar essas contas e cada vez mais. Mas se você estiver nessa situação, pense quais são as pequenas coisas que você pode fazer. Será que você pode fazer uma pequena viradinha ali no seu negócio para tentar atender algo que você gosta de fazer, repensar estrategicamente quando estiver num momento um pouco melhor. A gente precisa ir atrás de algo que dá satisfação pra gente, seja CLT, seja empreendedor. Se a gente não achar isso, dificilmente a gente vai conseguir prosperar. Legal. E você fala de CLT e empreendedor. E você passa por essa transição, como você falou pra gente. Cara, como é que foi isso, né? Você calculou o risco, não, chutou o balde, decidiu. Como que foi essa transição de CLT para empreender? Eu falo que eu fui o empreendedor mais desorganizado que existe no planeta Terra quando eu pensei em empreender. Primeiro que eu não tinha nem esse conceito de empreender. Olha só, mas vamos abrir umas aspas aqui, tá? Isso vem de um lugar de privilégio. Não é que eu fui lá e chutei o pau da barraca, eu vou largar aqui o meu cargo de executivo, minha cadeira de diretor na meta, simplesmente largando. Não foi assim que aconteceu. Eu me preparei muito bem, eu sabia que eu não ia ficar descoberto, eu sabia que os boletos estariam muito bem cuidados. Vamos colocar dessa maneira, tá? Então, eu vou falar de um lugar de privilégio, e é muito importante isso. Vou falar de um lugar de privilégio, tá? Então, isso estava muito bem estabelecido. Eu sempre fui muito organizado nessa parte financeira. Então, eu sabia que eu não tinha risco no curto prazo para fazer isso acontecer. Mas, mesmo assim, dinheiro, gente, é importante, mas tem várias outras questões. O crachá, o status. Eu estava com 44 anos na época. Poxa, será que eu quero sair com 44 anos de um cargo executivo, CLT, e depois para voltar? E o tal do etarismo que tá mordendo o calcanhar de um monte de gente? Então tinham várias questões ali que eu refleti sobre. Mas aconteceu algo, Rafa, que eu falo que ou eu fazia o que eu fiz. Que é o quê? Eu comecei a perder a energia e a motivação para fazer o que eu fazia. Ter trabalhado, né, em 3 empresas de tecnologias, 2 Big Techs, chegado num cargo executivo, foi muito legal, gente. Me enriqueceu de maneiras que eu não consigo nem descrever para vocês. Eu aproveitei muito, eu cresci muito como ser humano e como profissional nessa minha jornada. Mas chegou em determinado momento que eu não tinha mais vontade de fazer aquilo. Eu não tinha mais vontade de ser um executivo de vendas. Eu não tinha mais vontade daquele ciclo eterno de 3 meses. Eu não sei como é que vocês setam as metas. Mas cada 3 meses tinha ali, né, uma meta de novo, né, aquele ciclo ali, bate 100, aí depois eu dou 88, 120, aí eu calculo o bônus. Aquilo foi muito legal durante um tempo, já não me dava mais prazer. Mas o meu nível de consciência para isso era muito baixo, até que aquele tal de Adam Grant escreveu um artigo chamado Languishing, que foi traduzido pela Folha de São Paulo como definhamento. Foi a primeira vez
que eu li uma coisa e falei, é isso que eu tô sentindo. Olha só. Né? Pra quem não... Gente, é muito fácil vocês jogarem Adam Grant definhamento aí no Google, aparece o artigo que tá traduzido, acho que tá aberto, né, na Folha de São Paulo. E no artigo ele fala que entre o estado depressivo, né, e o estado normal existe algo ali no meio chamado languishing, que é o tal definhamento. Que não é que você perdeu totalmente sua motivação, mas é como se alguém roubasse 0,01% da sua motivação por dia. Não é 0,1, é 0,01, ou talvez 0,001%, né? Eu gosto de brincar, a metáfora que eu uso é, imagina aí que você tem um Lego de 3.000 peças. Todo dia alguém pega uma peça. Cara, pegaram 30 peças ali, não vai fazer diferença. Depois de um ano, vão pegar 360 peças. Depois de 2 anos, vão pegar... Opa, tá faltando, não consigo montar aqui a roda, não consigo mais montar o suporte, não consigo mais montar aquilo. E depois que eu li aquilo, eu falei, eu preciso de uma mudança. Aí foi a grande catapulta que me realmente fez tomar a decisão. E, paralelamente a isso, a minha vida como produtor de conteúdo estava crescendo, estava sendo muito assediado. Né, estava sendo muito chamado para palestras, estava sendo muito chamado para fazer um monte de coisa. Eu falei, agora é a hora. Porque eu sei o que eu não quero, eu já sabia o que eu não queria mais, eu sabia que eu estava naquele ciclo ali de definhamento, que uma hora aquilo ia explodir, e eu tive ali, né, o privilégio de acidentalmente começar a produzir conteúdo e ter achado muito prazer em fazer aquilo. Muito prazer. Chegou em determinado momento que eu recebia centenas de mensagens por mês de pessoas com relação às suas carreiras. Centenas de ainda recebo muita. Recebia centenas de mensagens, principalmente no LinkedIn, onde eu cresci muito rápido. E eu adorava sentar e falar com aquelas pessoas. Olha, deixa eu te contar a minha experiência, deixa eu te contar uma maneira diferente de olhar para isso. Deixa eu abrir aqui a sua cabeça para perspectivas diferentes. Eu não acredito em falar para as pessoas fazerem as coisas, Rafa. Eu não acredito nisso. Eu acredito em mostrar caminhos diferentes. E aí a pessoa vai escolher qual é o caminho que ela tem que seguir. Essa é a minha postura como mentor. E eu me descobri num mundo em que eu gostava, me descobri do mundo que eu não gostava mais, que eu gostei muito, mas que eu não gostava mais. E chegou num ponto, eu falei assim, agora é a hora. Agora é a hora. E eu acho que a única coisa inteligente que eu fiz nessa transição foi esse livro. Foi esse livro. Por quê? Porque eu não tive que sair de um lugar e falar, agora eu vou, dia zero, pensar em como eu vou construir um monte de coisas. Não. Eu lancei o livro explodiu, e o livro me levou para uma área que eu nem tinha mapeado como uma área de oportunidade. Palestra. Que coisa. Eu não imaginei que eu ia trabalhar como palestrante. O livro explodiu, e qual é a primeira coisa que acontece quando um livro explode? Você tem palestra do seu livro? Você tem palestra do seu livro? Você tem palestra do seu livro? Eu nunca vou esquecer do dia que me pediram para dar uma palestra, né? O livro já tinha explodido. Quer dar uma palestra? Corri, botei uns slides lá coloridos. Né, botei uns slides, peguei o livro, falei, poxa, como consigo colocar um livro numa palestra, e montei a palestra, e a palestra foi um sucesso, né, e desde então eu tenho outros temas, outras coisas que eu falo, e eu trabalho como palestrante. Que legal. Então, assim, ao mesmo tempo que foi uma coisa solta, ela teve elementos ali de planejamento, no lançamento do livro, né, uma sorte de olhar uma oportunidade. Então, essa é a minha história, Rafa. Muito bom. A Fluxus, você entrou para ela como sócio, ela já existia, e aí como que foi essa... Então vamos lá. E aí o Luciano começou a empresa dele. Boa. E aí o Luciano prometeu pra ele mesmo que ele nunca mais ia trabalhar como CLT, porque ele tava gostando muito do que ele ia fazer e ele não ia se meter em nenhuma enrascada. Não que a Fluxo seja, tá? Não é, imagina. Mas eu metesse em uma enrascada. E aí um grupo de amigos meus, que 2 venderam grandes empresas. E apesar de eu escrever sobre carreira, o meu livro ser sobre carreira, e eu ser muito conhecido pelo tema de carreira, a área de paixão que eu tenho, e que eu falo que a minha especialidade é liderança. É o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de fazer, é os workshops que eu gosto de dar. É onde eu me sinto muito confortável e eu acho que eu consigo causar grande impacto na nossa sociedade. Falo que a gente treinar bons líderes, a gente tem impacto na nossa sociedade. Se sobrar tempo, a gente fala disso. E como eles sabiam que eu tenho esse interesse por liderança, eles também, nas empresas deles, criaram programas interessantes de liderança e falaram, poxa, a gente olha para o mercado, não vou citar nomes aqui, mas a gente olha para o mercado, a gente ainda tem algo que diz, não, a liderança é aquela liderança da porrada, né? Vamos bater na mesa, vamos botar os times para trabalhar no feriado, e a gente não acredita nesse tipo de liderança. A gente acredita que a liderança, ela pode ser uma liderança do respeito, uma liderança baseada em ciência e dados, uma liderança humanizada que dá muito resultado. Né? Porque essa liderança humanizada tem esse véu de, não, liderança humanizada é aquele líder bonzinho que não bate meta. Não. Liderança humanizada não tem nada a ver com isso. Liderança humanizada é aquele líder que usa de boas ferramentas, como respeito, como empatia, como uma comunicação não violenta, uma comunicação bem estruturada, feedback bem estruturado, que usa dessas ferramentas para elevar
os profissionais e elevando os profissionais, a gente se torna mais produtivo e bate nossas metas. É nisso que a gente acredita. E isso foi muito sedutor, Rafa. Quando eles chegaram com essa proposta, falaram, a gente quer criar aqui, a gente já tem um produto chamado Academia de Líderes, e um segundo produto que é uma mentoria coletiva. A gente quer criar algo que a gente sabe que, ao mesmo tempo em que vai servir as empresas para baterem meta, para chegar nos seus resultados, vai também botar as pessoas no lugar que elas deveriam estar, que é se tratar com respeito e de forma humanizada. Então é isso que a gente se propõe. E eu olhei para isso, mesmo prometendo que eu não ia fazer aquilo, Rafa, eu olhei para essa proposta e falei, tá bom, onde que eu assino? Eu vou. Onde que eu assino? Né? E hoje eu tô nesses dois mundos, né? A Fluxus tá muito bem, né? A gente tá lá no break-even, né? A gente tá indo muito bem, Legal. tem bons clientes, já tem um produto, né? E a gente está desenvolvendo outros e tem outras empresas parceiras, então a gente quer fazer com que essa empresa realmente um dia seja referência em treinamento de líderes humanizado com foco em resultado. Muito bom. Tem investimento de fora, capital Não, próprio? somos em 6 sócios. Legal. E os sócios mesmos colocaram o investimento e a gente não deve receber nada por enquanto. Nem quer. 6 malucos aí, como vários milhões de malucos e malucas que a gente tem. Mas é fantástico isso, né, cara? Não tem... eu costumo dizer que, bom, não tem certo e errado, mas muitas vezes quando você se encontra nesse aspecto é um caminho sem volta, né? Eu acho que é. E não só pela maneira como eu trabalho, mas muito mais, hoje, mais do que nunca, em um impacto que a gente pode criar fazendo uma coisa que a gente acredita. Eu acho que eu bato muito nisso, Rafa. Eu falo que a gente tem, hoje em dia, um problema de saúde pública. E esse problema de saúde pública se chama falta de treinamento de liderança, treinamento adequado. Quando você olha para os números, né, numa das consultas que eu fiz para o livro ainda, lá em 2011, né, uma das consultas eu falei com 6.500 gestores de pessoas. E perguntei para eles o seguinte: depois que você sentou numa cadeira para gerenciar pessoas, você já fez algum treinamento para isso? Só 43% das pessoas, todas empregadas em cargo gerencial, viraram e falaram, eu já fiz algum tipo de treinamento. E quando você olha a parte qualitativa, né, que me conta o treinamento, o que você fez, é muita coisa rasa e muita coisa incompleta. Então a gente tem um grande problema hoje de treinamento de líderes que causa um grande outro problema, que é a insatisfação no trabalho. Uma das principais causas de insatisfação no trabalho é essa falta de treinamento de liderança. Você pega ali, né, eu tenho casos que a gente dá risada, mas são... Dá vontade de rir e depois você começa a chorar, né? Uma leitora que chegou pra mim, né? Eu adoro contar esse caso. Uma leitora chegou pra mim, Rafa, e falou, Luciano, eu recebi um feedback da minha líder e eu não sei muito bem como reagir. Eu falei, o que sua líder te falou? Ela falou que a minha aura tá desbotada. O quê? A minha aura está desbotada. Traduz isso aqui, né? Exato. Português, espera aí. Aí eu conto isso nas palestras, Rafa, todo mumundo dá risada. Eu falei assim, vocês pararam de dar risada? Vocês pararam de dar risada, agora deixa eu te falar como aquela pessoa estava se sentindo. Cara, você destrói uma pessoa. Ela estava ansiosa, ela não tinha a menor ideia do que ela ia fazer, ela não sabia se ela ia ser demitida por causa daquilo. E aí eu falo, que tipo de líder é esse que não consegue chegar para uma pessoa e falar assim, vem cá, você não tá participando, vamos aqui, benefício da dúvida, copo meio cheio, o que talvez aquela líder tentou falar? Você não tá muito participativo, nas últimas 2 reuniões você não falou nada, naquela reunião da semana passada fizeram uma pergunta sobre o seu projeto, eu tive que responder que você estava disperso. Ou estava dispersa. Isso é um feedback. Eu preciso que você tenha mais atenção, né, que você participe mais, que é esperado do seu cargo, e quando tiver perguntas, para você que você esteja bem preparada para responder essas perguntas. Isso é um feedback. Né, tem substância, tem um exemplo. Então a gente tem milhares de líderes que nunca fizeram um treinamento de feedback decente. Rafa, nunca. Milhares e milhares de líderes que nunca fizeram um treinamento de comunicação estruturada. No outro dia eu dei mentoria para um líder. Eu falei, quantas pessoas tem no seu time? 6. Eu falei, ele tá com problemas com o time dele. Falei, qual que é a sua cadência de one-on-ones? Né? One-on-ones são reuniões recorrentes com o nosso time. Eu tento fazer uma vez por mês. Eu falei, como assim tentar? Porque nem sempre dá tempo. Falei, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Eu queria que você... Vamos fazer um exercício. Me lista aqui 3 coisas que são mais importantes do que você ter uma comunicação frequente e de qualidade com as pessoas que entregam a sua meta. Botei esse tom dramático mesmo. Me lista 3 coisas. Silêncio. Não tem nada mais importante. Não existe nada mais importante na hierarquia de responsabilidades de um líder do que comunicar com frequência e com qualidade com o seu time. Tudo acontece através da comunicação. E mesmo assim a gente ainda tem líderes, ele não era um mau líder,
Um líder que nunca foi treinado nisso, que acredita que não, peraí, eu tenho um relatório, eu tenho tudo isso, então eu não preciso conversar com 6 membros do meu time. O que é um verdadeiro um absurdo, Rafa, que vai gerar um monte de outras distorções, um monte de problema, aí esse problema vai voltar, essa pessoa não sabe dar feedback, o que acontece? Vira uma bola de neve. Então acho que a gente tem essa grande questão. Então, voltando para sua pergunta original lá atrás, né, que falei muito agora, é isso que me motiva. Né? O que me motiva é, poxa, como a gente consegue treinar melhor todos esses gestores que estão no mercado hoje em dia em serem líderes melhores. E aí quando a gente, vamos, né, fazendo aqui um brainstorming bem rapidinho aqui, habilidades importantes de um líder, já falei algumas, né? Poxa, o líder precisa saber comunicar de maneira estruturada, precisa saber dar feedback estruturado, precisa saber inspirar, precisa saber comunicar de maneira adequada, precisa saber inspirar, precisa saber passar visão, ter visão sistêmica. Tem líder que nunca ouviu falar sobre isso. Visão sistêmica, é de comer? É de fazer o que com isso? Visão sistêmica, precisa saber gerenciar conflito, precisa saber construir pontes dentro da empresa. Tudo isso a gente pode ensinar um líder a fazer. Até ter empatia. A gente pode ensinar um líder a ter empatia através de bons exemplos. Então, isso me motiva, Rafa. É isso que me fez ser sócio da Fluxus, é isso que me faz fazer o que eu faço hoje, porque além de estar dentro desse mundo do empreendedorismo, eu tenho aquilo que a gente falou lá atrás, que é uma missão muito clara. E é essa missão que eu quero cumprir. Hoje ela está muito ali alçada, alavancada nessa questão de levar as ferramentas, mas em breve ela vai ser atualizada para englobar também essa parte de treinamento de liderança. Fantástico. Você falou de feedback. Cara, qual que é o equilíbrio aí? E você falou do feedback humanizado. Qual é o equilíbrio entre você trazer algo humanizado e não ser a pessoa legalzinha demais? Eu falo que essa questão, né? As pessoas, elas têm muito medo, né? Um dos maiores problemas que a gente vê em feedback, né? Primeiro é a falta de treinamento, porque as pessoas não sabem o que é feedback, não sabem como, tem ali alguns passos que a gente tem que seguir, que a gente pode falar daqui a pouco. E o segundo é o medo. Eu vou falar alguma coisa pro Rafa e o Rafa vai ficar chateado comigo. Só que, qual é o custo de não falar nada pro Rafa? Sabe qual é o custo disso? Eu já tive mentorado meu, Rafa, que o líder, olha só, avaliação anual. O líder colocou na avaliação dele algo que tinha acontecido 9 meses atrás. Feedback. Ele achou que o momento de dar feedback era a avaliação anual. Ele nem trabalhava mais naquele projeto. O projeto já tinha acabado há 3 meses. E aquele líder foi dar feedback. O que você faz com essa informação? Nada. O que isso gera? Pô, por que você não me falou isso antes? Total. Então o custo, gente, para todo mundo que tem medo, que tem receio de dar feedback, o custo para isso é muito alto. O custo de você não dar feedback, ele é muito alto. E dar feedback não é ser malvado. A gente precisa ressignificar feedback. Feedback é uma ferramenta de melhoria profissional para os seus times, para você ou para algum indivíduo. É uma ferramenta de melhoria. E se você não estiver utilizando aquela ferramenta de melhoria, você não está fazendo um dos grandes propósitos da sua existência como líder. Então, se alguma coisa aconteceu, use de estrutura. Chame a pessoa, pergunte como estão as coisas, se está tudo bem, talvez até o que ela acha daquele feedback que você vai dar, e depois fale para a pessoa. Mas não chega para ela e fala, Rafa, então, eu tô te sentindo apagadinho. Poxa, Rafa, né, nesse papo aqui, eu esperava, ainda. Né, esperava mais, né, de você. Não, poxa, Rafa, né, eu esperava que você trouxesse mais perguntas de X, Y, Z, porque é isso que a gente tinha combinado, então deixa esse feedback pra você. Você vai pegar isso e falar, poxa, é verdade, né, eu tinha combinado uma coisa com ele. Sim. E depois entreguei outra. Sim. Isso é um feedback. Então você vai pegar isso vai te... No próximo convidado que chegar aqui, isso não aconteceu, tá, gente? Só um exemplo bobo. No próximo convidado que chegar aqui, você vai falar, opa, peraí, isso aqui eu realmente, né, tô trazendo aqui as perguntas que eu alinhei com aquele convidado. Você vai melhorar como profissional. Sim. Então, esse é o grande propósito da ferramenta. Só que o que acontece? Distorções, falta de treinamento, um monte de baboseira que a gente vê na internet. Eu falo que se você for agora, qualquer um que for agora no Google, a gente decidir lá como dar feedback, vai vir um monte de coisa. Feedback 360, feedback não sei o que lá, feedback sanduíche. Sanduíche? Essa eu não conhecia. Feedback não. Sanduíche, feedback rap, feedback não sei o que lá. E aí feedback quântico, tudo que você imaginar vai chegar lá. E aí a pessoa pega uma explicação, uma ferramenta daquela, sem entender o que é um princípio, um objetivo de feedback, vai fazer uma besteira, né? O feedback sanduíche, que é até um engraçado, né? Que eu trago no meu workshop de feedback. Pra você ter uma ideia, é uma técnica tão ruim que ela foi apelidada de shit sandwich, de feedback de cocô. Porque é uma técnica que prega assim, você tem que chegar eu preciso dar feedback pro Rafa. Eu tenho que chegar pra ele e falar, Rafa,
Você tá bem? Tô bem contigo? Ó, deixa eu te falar, você é um cara, você arrebenta, você é o melhor vendedor que tem aqui. Aí eu vou lá e falo, mas você não tá batendo sua meta. Então é muito importante bater sua meta. Se você não bater sua meta, né? O que vai acontecer? E aí, né? Isso é o pão na carne, é o feedback. Mas você é o melhor vendedor que existe aqui. Cara, sem você treinou todo mundo aqui. Aí o cara que recebe aquele feedback fala, pô, ela me falou que eu sou bom. Depois ela trouxe negócio, mas depois ela fechou que eu sou melhor, então tá tudo bem. É extremamente confuso. Por isso foi apelidado de shit sandwich nos Estados Unidos. Muito confuso. Não, gente. Quando você dá feedback pra pessoa, não tem que depois amaciar. Não. Dê o feedback, traga os exemplos, mostra o que aconteceu, fala o que é esperado, oferece ajuda. Isso é o feedback. Top. Isso é o feedback. É muito resumido, tá, gente? Agora deixa eu pegar o exemplo que você falou da pessoa ali com uma baixa energia na reunião que não participou muito. E aí você deu um exemplo de feedback aqui que eu acho fantástico, que é uma questão sincera, franca, direta, tipo, poxa, o que está acontecendo e tal, achei que você poderia ter participado mais e acredito que você não participou como deveria. Eu acho isso fantástico. Só que tem uma linha de raciocínio que vai muito, que dá uma floreada, que eu acho que parece um pouco com esse sanduíche aí que você está dizendo, que vai para assim, olha, como que eu posso te ajudar a participar mais e tal. Cara, de novo a questão aqui do equilíbrio. Como é que você enxerga também ficar nesse negócio? Não rola de ser direto ao ponto? Por que a gente tende a achar que toda conversa direta é uma ofensa? Tipo, se eu falar assim, Luciano, eu achei essa entrega sua ruim por causa de A, B e C. Sei que você é fodástico, pode melhorar. O que eu te sugiro fazer é X, Y, Z. Estou aqui para te ajudar. Não. Mas não, cara, a gente não fala que o trabalho é ruim. E aí, de novo, a gente coloca a pessoa num rolê meio perdido. Total. Eu falo que a gente atua muito nos extremos. Né? Quais são os extremos? Eu vou dar o feedback e não dei um feedback, né? Eu dou tanta floreada, a técnica sanduíche que a gente trouxe agora, eu dou tanta floreada naquilo, né, que aquele feedback às vezes não é interpretado como feedback porque eu tô com medo de ofender a pessoa. E o outro extremo é o escroto. Pô, isso aqui tá uma merda. Isso aqui não presta. A gente atua muito dos dois lados. Eu falo que a gente precisa achar um ponto de equilíbrio. Eu não preciso ser um escroto para dar feedback. Eu posso dar feedback com carinho. Eu posso chegar pra pessoa e falar assim, vem cá, fulano, essa entrega não foi legal. Essa entrega aqui não tá legal e eu vou te trazer aqui 4 elementos do porquê que essa entrega não foi legal. O cliente não entendeu, ele reclamou desse segundo ponto aqui, a gente não fechou o negócio e no final todo mundo perdeu. Perdeu o cliente, perdeu a gente. Por isso não foi legal. Tem vários pontos de melhoria aqui. E você precisa entender isso. Eu falo que a gente não tem essas conversas. E, de novo, eu não preciso ir lá e gritar, não preciso ir lá e falar, o que é super comum de acontecer, Rafa. Super comum de acontecer. Você não tá batendo sua meta, né? Vai saber o que vai acontecer. Sabe quantos líderes usam dessa ferramenta? Cara, você tá ameaçando a pessoa com o emprego dela. Você acha que ela realmente vai ser mais produtiva? Ela vai tentar enganar o sistema, fazer alguma coisa, ir por caminhos que ela não deveria pra tentar chegar lá. Não é assim que se funciona. Não é assim que funciona. Você pode sim explicar o scope e mostrar as consequências de alguma coisa não acontecer numa visão maior, mas nunca quando poxa, não bateu sua meta esse trimestre, não, né? Vai depender do falar com o Rafa, ele vai decidir. Isso é quase uma tortura psicológica. Então a gente precisa sim achar ali o meio do caminho. E pra mim, uma das coisas primordiais, Rafa, para isso acontecer, a gente precisa ter consciência do nosso escopo de trabalho. Eu falo que uma das grandes áreas que a gente tem de confusão, que gera feedback, é porque as pessoas não compreendem o que elas têm que fazer e os líderes não explicam direito o que elas precisam fazer. Até em áreas como a nossa. Eu nunca vou esquecer, Rafa, uma vez um AM, um gerente de contas, né? Ele chegou para mim, eu tinha política de portas abertas, sempre tive com todos os meus times. Lu, eu tô revoltado com a minha avaliação, eu quero falar com você. Eu falei, claro, vamos conversar. Eu tava no Google na época, eu falei, pode vir aqui na minha sala. A gente foi lá na sala e falou, não, eu tô revoltado que o meu gerente me avaliou abaixo das expectativas. E foi um trimestre que eu trabalhei, não sei o quê. Eu falei, tá bom, então me conta um pouco do seu trabalho. Ele, não, que eu fiz esse projeto aqui com um time de infraestrutura, eu fiz esse projeto aqui de diversidade, eu fiz essa apresentação aqui pro treinamento, e realmente um monte de coisa legal que ele tinha feito. Eu falei, poxa, legal, eu entendi, né, você fez muita coisa. Agora, você pode me responder uma pergunta? Claro, Lu. Por que você foi contratado aqui? Como assim? Por que você foi contratado? Fui contratado para ser gerente de contas. Eu falei, o que faz um gerente de contas? Um gerente de contas cuida da minha carteira. Eu falei, e quais são as métricas que a gente usa para avaliar um gerente de contas? Eu tenho que bater a minha meta. Eu falei, que mais? Eu tenho um NPS, a satisfação do cliente. Eu falei, tá bom. Agora você pode me contar
sobre essas duas métricas que a gente não conversou até agora? Não quero contar, não. Pera aí que eu vou levantar. Eu não bati a minha meta por X, Y e Z. Aham. Isso é o NPS. Fiquei um pouco abaixo por causa do cliente, tal. Uhum. Aí eu virei pra ele e falei, você não acha que é um pouco injusto você vir aqui falar comigo que o seu líder não te avaliou de forma correta? Quando as duas métricas mais importantes, a razão de você existir aqui dentro da empresa, estão abaixo da média? Estão abaixo da média. Aí ele olhou pra baixo, olhou pra mim e falou, nossa, Lu, tô até com vergonha de estar aqui agora. E eu falo que... E por que eu gosto de contar essa história, Rafa? Porque eu falo que um trabalho que a gente pode fazer preventivo para não gerar tanto feedback, não ter que ficar ali se queimando nas duas pontas, tentar achar um pouco mais de equilíbrio, é ter muita clareza. Isso funciona para os dois lados, funciona para o líder e para o liderado. Entenda o seu papel dentro da empresa. Por que você foi contratado? Eu falo que essa é uma pergunta saudável de se fazer e fazer para o seu líder de vez em quando. Poxa, por que eu estou aqui? Qual que é a prioridade esse trimestre? O que a gente precisa entregar? Essas duas metas, é isso, né? Aqui que eu tenho que colocar a minha energia. E o líder sempre lembrar as pessoas, porque nesse mundo que a gente vive, Rafa, você conhece isso de tecnologia, tem 1 trilhão de coisas acontecendo. Eu preciso de embaixador de AI, eu preciso de não sei o que lá, eu preciso de alguém que faça treinamento, eu preciso os projetos paralelos. É uma grande fonte de confusão. Projetos paralelos são incríveis para o nosso desenvolvimento profissional, mas eles nunca podem se sobrepor a nossa razão de existir da empresa, as nossas metas principais. Então, esse alinhamento de escopo, para mim, ele é primordial e muito importante até para aliviar essa parte de feedback que nem todo mundo sabe fazer. Muito bom. Como você já respondeu um pouco dessa pergunta agora, falando sobre isso. Mas queria que você falasse um pouco mais. A terceirização de responsabilidade, né? É muito fácil quando a gente coloca no outro a responsabilidade pelo não resultado. Eu venho falando muito isso para mim, um espelho na minha frente primeiro, né? Eu sou a primeira pessoa que precisa mudar com relação a isso. Eu preciso reportar, né? O Neil Patel, meu sócio, e ao board, etc. Eu sou um executivo que precisa reportar, por mais que seja sócio da operação. E, cara, você não atinge uma meta, você tem diversos motivos. E é muito tranquilizador, até para mim como executivo e para as pessoas que estão ao meu redor, ou para um diretor de vendas, ou para quem quer que seja, cara, ou é a inflação, ou é o mercado. E uma das coisas que a gente mais fala, eu vou me colocar nisso também, não sou bonitão, de olhar para o mercado e falar, cara, putz, esse ano tá foda o mercado. Então, como parar de terceirizar se todo dia sai alguém para vender e alguém para comprar e tem empresa que continua crescendo? Duas perspectivas sobre isso, Rafa. Primeiro, às vezes o mercado ferra. Né? Então vou até ser um pouco polêmico aqui agora, né? Não dá para esperar que o AM lá do Twitter vai bater a meta esse trimestre, por tudo que está acontecendo, né? Com toda essa polêmica do Twitter, né? Dessas questões políticas. Imagina como, né, os clientes, a campanha para o cliente parar de investir, né, e tudo mais. Então é uma coisa que está acontecendo lá, então não posso virar para as pessoas e falar, não, isso aqui é problema seu. Não é problema dele. Realmente tem eu falo que uma grande força de mercado que está agindo ali, e elas acontecem às vezes, e geralmente, por exemplo, em subindústrias. Quando eu estava na Meta ainda, eu tinha ali a categoria que a gente chamava de educação infoprodutor, educação / infoprodutor. Eu bati 300%, 400% da minha meta no auge da pandemia e pós-pandemia. E para bater aquela meta pós-pandemia. É uma coisa de mercado, não tinha o que fazer, não tinha como chegar pros infoprodutores e falar, não, vamos por que você tá pondo 300 mil? Você colocava 3 milhões aqui antes. Cara, porque ninguém tá comprando, não tem como colocar 3 milhões. Sim. Eu vou colocar 300 mil. Então é uma coisa de mercado. Então, movimentos de mercado acontecem e eles não podem ser ignorados. Se eles são eventos de grande magnitude. Agora, não pode ter evento de mercado a cada 3 meses. Evento de mercado. Chega em determinado momento que a gente precisa olhar, peraí, qual é o meu papel de responsabilidade nisso tudo? Exatamente. E depois de olhar o meu papel de responsabilidade nisso tudo, quais são as coisas que eu posso fazer? Porque, por mais que venda seja uma arte, principalmente para quem trabalha para SMBs, é uma ciência também. É uma ciência. E aí você precisa olhar ali todos os seus macronúmeros. Opa, peraí, eu não estou batendo minha meta esse trimestre, não bati no trimestre passado. Deixa eu olhar tudo que está acontecendo. Quantos clientes eu tenho na minha carteira? Quais são os verticais? Quantos pitches eu estou fazendo para esses clientes? E se eu aumentasse 10% daquela taxa de pitch? Como é que eu estou convertendo aqui a venda das campanhas? Poxa, eu estou aqui com um conversion rate de 30% dos meus pitches. O que eu faço para aumentar 35%?
Será que eu posso pegar ali, peraí, qual dos meus vendedores estão convertendo mais? Poxa, eu tenho 10 vendedores aqui que estão convertendo acima de 50%. Eu vou pegar esses caras aqui e vou fazer esses caras darem treinamento pro resto do time. Uhum. Então, assim, só para dar alguns exemplos, então tem sempre coisas que a gente pode fazer. Eu fico com medo de ficar sempre terceirizando a culpa, Rafa, quando ela te tira a responsabilidade de olhar para toda a sua máquina, olhar todo o seu sistema e procurar exatamente essas soluções que eu tô te falando agora, de olhar para tudo e falar assim, peraí, onde que eu posso melhorar 1% aqui, 1% aqui, 1% aqui, 1% aqui, isso vai me dar 5, 10, 15% lá no final. Muito bom. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. De novo, né, não é também para romantizar que não existem coisas que acontecem, existem sim coisas que acontecem. Uma pandemia. Quem imaginar quando você coloca uma pandemia? Mas tem geralmente a maior parte das coisas estão no nosso controle. Uhum. Terceirizar é o caminho fácil, olhar para você e falar qual é meu papel de responsabilidade aqui é o caminho difícil. Uhum. E se a gente quer prosperar, a gente tem que seguir no caminho difícil. Exato. E para carreira é a mesma coisa. Para carreira, vou até aqui tirar uma licença poética. Para carreira é a mesma coisa. No meu livro, Rafa, eu falo muito sobre a insatisfação das pessoas. Eu faço um diagnóstico do porquê as pessoas são insatisfeitas. 60% das pessoas são insatisfeitas. Isso é global. Indústria, país, em segmento, o subsegmento, maturidade profissional, você olha, todos eles chegam no mesmo lugar, acima de 50% das pessoas insatisfeitas. E quando você começa a olhar as causas, tem várias, né? É o chefe, o salário, é isso. Para mim, né, e a conclusão do meu livro, a maior causa da insatisfação do trabalho somos nós mesmos. A nossa falta de educação sobre como gerenciar a nossa própria carreira. A nossa falta de protagonismo e de ter ações para reverter aquilo. Por que você acha que as pessoas têm... Bom, vamos lá. Eu vou dar um exemplo e vou te fazer a pergunta. Cara, a minha vida sempre fiz coisas por eliminação, beleza? Então, assim, não quero ir para a área da ciência, não quero ir para a área das exatas, sobrou isso aqui. Eu não quero ir para tal coisa, sobrou comunicação. Não quero jornalismo, não quero, sobrou publicidade. Não quero mídia, não quero criação, não quero não sei o que, sobrou atendimento. Não que isso seja ruim, porque eu sempre adorei trabalhar, sempre trabalhei igual um maluco e sempre curti o trabalho. Mas não tinha um lance como meu irmão, por exemplo, desde pequeno, eu vou fazer direito. Eu não sabia nem que era direito. Eu vou ser juiz, eu vou não sei o quê. E eu não, cara. E aí eu senti muito que eu fui caindo de paraquedas em lugares que eu trabalhei. Claro, fui crescendo por conta de um bom trabalho, fui indicado para um lugar ou outro e etc. Então, trabalhei bastante e fui crescendo na carreira. Por outro lado, me sentia completamente perdido. Então, como uma pessoa o que uma pessoa precisa fazer do ponto de vista para entender qual que é o futuro dela e como que ela se coloca como protagonista disso? A pessoa que tiver a resposta para isso provavelmente vai ficar bilionária. Você tem aqui na sua... Não, eu vou trazer uma perspectiva diferente com relação a isso. Boa. A gente... Primeiro, eu preciso dizer uma coisa, tá? Tá todo mundo perdido. Uns mais que os outros, mas tá todo mundo perdido. E isso não é necessariamente algo ruim. Uhum. Isso não é necessariamente algo ruim. Esse sentimento de que, poxa, eu tô perdido, não sei o que eu quero fazer, ele pega quem tem 50 e pega quem tem 20. Hoje em dia, na minha experiência como mentor, a maioria esmagadora das pessoas se sentem perdidas, a gente precisa aprender a lidar com esse sentimento e entender que ele não é necessariamente ruim, ele pode ter, inclusive, muitas oportunidades nele. Tá? Mas se der tempo, a gente volta para esse ponto. A gente coloca muita crença no planejamento de carreira. Rafa, não, né? O meu irmão, ele, poxa, desde pequeno queria fazer direito, fez direito, tá trabalhando lá com a advocacia hoje, talvez vire um delegado ali, quem sabe até um ministro do STF, um dia, se for vontade dele. Ele tinha aquele planejamento e deu certo. Só que isso não é verdade. Quando a gente olha para os números, deixa eu ver se eu lembro bem, 69% das pessoas não fazem planejamento de carreira. Não fazem planejamento de carreira. E aqui, gente, entenda pro planejamento de carreira, aquele grande planejamento, o exemplo que o Rafa trouxe, né? Me vi no direito com 17 anos e estou hoje com 50 trabalhando com direito. E cheguei em tal ponto que eu queria chegar. Esse planejamento. Então, a maioria das pessoas não planejam. Mesmo dentro daquele grupo de 31 que falou, eu planejo a minha carreira, quando você olha ali a parte qualitativa, metade responde, fui parar num lugar completamente diferente. Então, olha só, uma minoria das pessoas fazem planejamento de carreira, e metade dessa minoria vai parar num lugar completamente diferente do que eles tinham planejado. Então a gente está falando que 15, 16% das pessoas planejam e realmente chegam aonde elas queriam estar. Okay. Então, isso é régua de sucesso? Não é. Não é régua de sucesso. Eu não planejei a minha carreira. Você, pelo seu depoimento, também não planejou a sua carreira. Você é uma pessoa que teve muito sucesso com a sua carreira e eu sou uma pessoa que eu tive muito sucesso com a minha carreira. Isso não foi régua pra gente.
O que eu falo, o que eu gosto de incentivar as pessoas é, quando o assunto é refletir sobre quais são os nossos gostos profissionais, quais são as coisas que a gente quer encontrar no trabalho, a gente faz muito pouco disso, Rafa. Muito pouco. A maioria das pessoas não faz reflexões sobre o que eu quero no meu trabalho. Isso está muito ligado ao turnover, então? Diretamente. O que eu quero dizer com isso? A gente me cutuca de novo do turnover. Boa. Que a gente vai falar mais sobre isso. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, elas simplesmente vão sendo levadas para algumas coisas. Vão sendo levadas para algumas coisas. E elas não se entendem. E o que não é se entender? As pessoas chegam nas minhas sessões de mentoria e falam, Luciano, eu não tô feliz. Eu falo, por quê? Porque o meu líder não é inspirador. O que mais? É isso. Só isso? Aí chega o outro, Luciano, eu não tô feliz. Por quê? Porque eu ganho pouco. O que mais? Só isso. Só isso. E o resto? O que você quer no mundo do trabalho? Eu trabalhei com o VP que me contratou lá do Facebook, me tirou do Google, me levou pro Facebook. Ele falava que 3 coisas moviam ele no trabalho. Ele precisava estar se divertindo, aprendendo alguma coisa e deixando a marca dele. Uma dessas coisas não está lá, luz amarela. 2 não estão lá, luz vermelha, está na hora de mudar. Eu falo que a ferramenta é boa, mas que a gente tem que aprofundar essa ferramenta. O que é importante para você no trabalho? É aprender, é trabalhar em determinada indústria, ter determinada experiência, com tal ferramenta, em tal cargo. O que é importante para você? Numa das pesquisas que eu fiz no livro, né, eu trouxe o que eu chamo de a fórmula da felicidade no trabalho, que é exatamente o que você perguntou. Quais são os elementos? Né, porque 60% das pessoas que eu pesquisei falaram, não estou feliz com o meu trabalho, mas 40% falou que está feliz. Eu acho isso inspirador. 4 de 10 pessoas viraram para mim e falaram, eu estou feliz no meu trabalho. E quando eu perguntei por que disso, os elementos são, vamos lá, vamos testar minha memória agora. Estar num ambiente psicologicamente saudável, nos quais elas possam crescer, se sintam desafiadas e sejam reconhecidas por líderes bem preparados. Olha que elementos interessantes. Muito bom. E aí, para as pessoas que nunca começaram esse exercício, falou, começa da fórmula genérica. Poxa, ambiente é importante para você? Crescer é importante para você? Ser desafiado é importante para você? Ser reconhecido? Ter um líder preparado? Que mais? Dinheiro? Super respeito, Rafa. Eu já tive dinheiro na minha lista por muito tempo. Respeito quem coloca dinheiro lá também. Sim. Você quer trabalhar em determinada indústria? Respeito, quer ter determinada experiência? Se a gente não faz essas reflexões sobre o que a gente quer no nosso trabalho, a gente não tem o que eu chamo de bússola corporativa. Eu não sei qual é a direção que eu quero seguir. Certo. E aqui, você vai puxar um exemplo pessoal seu. Você tem algum amigo, colega, que te virou e falou assim, Rafa, odeio meu trabalho, meu chefe é um psicopata, eu tô infeliz lá, eu preciso sair daqui. Aí aparece a primeira oportunidade aquele cara vai. Aí ele chega lá, tá tudo igual. Ou pior, tá tudo igual. Por quê? Porque tem um conceito que eu trago no livro que é o correndo de e correndo para. Correndo de, o que é? Quando eu tô insatisfeito, eu tô correndo dessa insatisfação, eu tô correndo de um lugar independente do que eu quero. E o correndo para é o extremo oposto disso, peraí, eu não tô feliz no meu trabalho hoje? Por quê? Quais são as coisas que eu quero? Quando eu tiver listado as coisas que eu quero, aí eu vou correr para um lugar. Aí eu vou para um lugar que eu vou pesquisar quem é aquele líder, qual é aquela indústria, como que é o ambiente, se lá eu vou poder crescer, se lá eu vou poder alcançar alguma das minhas aspirações. Esse é um fenômeno, Rafa, que praticamente todos os dias as pessoas chegam, Luciano, eu estava infeliz, troquei de emprego, me ferrei, saí da frigideira, estou na panela de água fervendo. Por quê? Porque não faz, não para e não fala o que eu quero no trabalho. Isso, para mim, é muito mais importante do que qualquer planejamento. Agora, eu preciso fazer aqui, abrir uma aspas e uma advertência importante. Não ter um planejamento de carreira, Rafa, não quer dizer que a gente não tem que ter planos e objetivos. A gente precisa ter muitos planos e muitos objetivos. Eu não tive um planejamento de carreira, você não teve, mas eu tenho certeza que você teve muitos planos e muitos objetivos. Total. Falar inglês fluente, aprender sobre marketing digital, entender um ecossistema de agências, aprender a liderar. Eu fiz muitas coisas, tive muitos pequenos e médios objetivos que me levou e me trouxe onde eu estou hoje. E isso é importante. Legal. Agora, se você nunca fez um planejamento de carreira e está angustiado e sofrendo por isso, que é muito comum, não sofra, porque você faz parte de uma grande maioria. Muito bom. E aí, eu te pergunto, para a gente encerrar aqui, qual que é esse futuro? Então, vamos juntar aqui o turnover com propósito, com tudo isso que você falou. As pessoas não estão ficando nas empresas, né? Nem a liderança em si, eu ainda quero analisar isso um pouco mais a fundo, mas... Cara, vários cargos de liderança, pessoas relevantes que constroem a estratégia da empresa e em menos de 2 anos vão embora. Como que você enxerga o futuro
o futuro da liderança, o futuro das organizações, dessa insatisfação? Vamos fazer um bololô geral aqui. Como que você enxerga esse futuro? Essa pergunta é danada. Porque tem tantos elementos que a gente pode trazer. Vamos pegar o tempo médio. Eu lembro, antigamente, os nossos tios, né, os nossos pais, vocês viravam pra gente e falavam: você quer ter sucesso na carreira? Entra na Ford, fica 40 anos lá. Exato. Entra na Bayer, fica 30 anos lá. Essa era a régua, né, de sucesso deles. E a gente olha, da última vez que eu olhei o ranking de tempo médio de permanência das empresas, em Big Techs, em grandes empresas de tecnologia, Amazon, Facebook, Google, Oracle, Apple, era de 2 anos e 8 meses. Olha só, gente, a gente está falando das empresas dos sonhos, né? Entrar no Google, entrar no Apple, entrar no Amazon. E as pessoas ficam, a Uber, se eu não me engano, era 1 ano e 8 meses. Tinha uma rotação ainda maior. Então as pessoas não ficam muito tempo lá. Agora, eu acho que o júri está em aberto ainda se isso é algo bom ou algo ruim. Eu não sei. Se a gente pegar isso de uma perspectiva das empresas, claramente algo bom. Porque essas empresas não param de ter lucro recorde um atrás do outro, todas as Big Techs. Elas estão extremamente saudáveis. Então, perder as pessoas ali a cada 2, 3 anos é algo ruim ou algo bom? Não sei. Eu sou da linha, Rafa, eu acredito muito na pluralidade do ser. Eu acredito muito na pluralidade de experiências. Até um pouco contraditório com a minha própria carreira. Eu fiquei 7 anos e meio em uma, 11 anos na outra e 6 anos na Meta, que foi meu último empregador. Eu não vejo as pessoas ficando 2, 3 anos nas empresas como algo ruim. Eu falo que o legado mais importante que a gente tem que construir não precisa ser necessariamente dentro de uma empresa, mas sim para a nossa própria carreira. História, né? Para nossa própria história. Mas se você está pulando de empresa em empresa e não está criando nada, não está fortalecendo o seu nome, não está adquirindo experiências que vão te servir de outras maneiras, talvez essa seja uma forma ruim, né, do tal do pula-pula, né? Isso é como se chama no mercado, do pula-pula. Mas se você está, poxa, eu fiquei lá 4 anos no Facebook, depois 3 anos no Google, depois 4 anos na Amazon, eu estou construindo uma carreira de sucesso, eu estou construindo uma história, eu estou deixando produtos bem-sucedidos, metas bem batidas, né, atrás de mim. Quem vai falar se isso é algo ruim ou bom, sabe? E ao mesmo tempo, quanto você não está aprendendo, quanto você não está levando de conhecimento por todos esses lugares que você está passando. Então assim, eu acho que a gente não tem resposta para isso ainda. Eu acho que a gente vai ter resposta lá na frente. Eu não vejo como aos olhos as pessoas trocando de emprego o tempo todo. Eu vejo se elas fazem isso totalmente desnorteadas. Eu não sei qual foi seu histórico, né? Eu assim, no começo, eu sou um pouco polêmico com relação a isso, porque e o pessoal do RH puxa minha orelha, mas se a pessoa teve, nas últimas 5 experiências, por exemplo, 4 anos, 5 anos, eu nem precisa, eu não converso. Eu sou radical. Polêmico. E aí, polêmico. E aí a turma justamente fala isso. Cara, mas você não entende, não sabe a história, o que aconteceu ali com aquela pessoa. Então, aí eu já tentei recuar um pouco, ser um pouco mais flexível e pensar em termos de começo de carreira. Porque muita gente, né, cara, R$200 é muita grana. Então não dá para você julgar a pessoa. Agora, não abrir mão ainda para funções executivas e funções de liderança um pouco mais sêniores. Aí eu ainda continuo um pouco mais radical de tipo assim, cara, você tinha um problema, tinha um desafio, foi contratado para alguma coisa e teve que alcançar um resultado. Se nos últimos 5 anos você ficou em 6 empresas, 7 empresas, eu questiono se você chegou a construir algum resultado numa função executiva. E de liderança, um pouco mais avançado. Então eu recuei um pouco com relação a isso. Assim, eu acho que a perspectiva adicional que eu deixo para você, Rafa, eu sou muito mais orientado na história das pessoas. Porque tem tanta coisa acontecendo. Vamos pegar o mundo de hoje, tá? Eu tive uma leitora que me escreveu semana passada e falou: Luciano, você não vai acreditar, cara. Eu caí no 3º layoff. Eu sou a pessoa mais azarada do planeta Terra. Assim, eu fui na primeira empresa, mandaram 70% das pessoas embora, do mundo de startup. Levei 4 meses para trocar. Outro layoff, 50% da empresa, vim para cá, acabaram com a minha área inteira. Há 3 meses eu fui contratada. E aí esse currículo vai chegar pra gente, a gente vai olhar e falar assim, nossa, que pula-pula, né? Então por isso que eu falo, qual é a história dessa pessoa? Me conta, por que isso aconteceu? Layoff. E fácil de validar hoje em dia. Super fácil de validar. Sim. Layoff. Outra situação hipotética. Por que uma pessoa saiu? A gente tem tanto líder mal treinado no mercado, tanto líder mal treinado, que um bom profissional tá lá e fala, eu não vou ficar aqui.
Eu sei que eu tô há 1 ano e meio aqui, 2 anos, mas eu não vou ficar com esse cara gritando no meu ouvido, me assediando moralmente, com essa péssimo, eu vou mudar, eu vou lá e muda. Então eu gosto, eu falo que todo mundo deveria saber contar muito bem sua história, eu faço as pessoas contarem suas histórias na entrevista. Quando a pessoa conta aquela história, é muito fácil da gente pegar e entender se aquilo é genuíno ou não é genuíno. E é até fácil de validar algumas coisas do que ela trouxe. Então eu prefiro essa metodologia porque o mundo de hoje é extremamente caótico, Rafa, extremamente caótico. E muitas coisas podem acontecer que causam bons profissionais de mudarem muitas vezes. Legal. Então, se ancorar mais na história da pessoa do que no histórico profissional me serviu muito bem nas centenas e centenas de pessoas que eu contratei até hoje. Sobre executivos, eu vou refletir sobre o que você trouxe. Eu acho que tem sim ali um ponto importante. Qual é o legado que você construiu? Porque quando a gente está no executivo, a gente quer que ele construa um legado. Muito bom. E o bom disso aqui, galera, é isso. É esse aprendizado, essa troca. Eu confesso que já vou recuar um pouco mais com relação a isso. Muito legal essa visão que você trouxe, porque muitas vezes depende daquele contexto e a gente realmente precisa entender esse cenário. Cara, queria te agradecer, sem palavras, pela sua vinda aqui. Para mim é um prazer. Eu vou fazer um parênteses rápido. Esse cara, quando nós começamos a operação da Anil Patel no Brasil, eu te mandei uma mensagem no LinkedIn há muito tempo, cara. Eu tava na meta já, né? Tava na meta. Você lembra disso? Achei que você não ia lembrar, cara. Mandei uma mensagem para ele na meta. E assim, querendo entender um pouco mais como construir a área de performance nossa aqui no Brasil. O cara me respondeu com tanta humanidade, né? E eu falei, porra, bicho, o cara é cheio de gente mandando mensagem, etc. Então, cara, aquilo ficou para mim uma gratidão tão grande e eu te conheci justamente porque você começou a colocar muita coisa no LinkedIn. Falei, cara, que conteúdos fodásticos, esse cara é foda. E você ter respondido de um jeito tão humano e solícito, cara, não sou eu que consigo te ajudar, mas é isso aqui que você vai fazer. Falei, porra, que fantástico. Então isso contribui muito, né, para a nossa vida, para o nosso mercado, para a nossa relação com as pessoas. É o que eu procuro fazer muito isso hoje em dia também com as pessoas. Então fica aqui minha gratidão, já desde a primeira mensagem que você me respondeu, e muito sucesso. A gente vai colocar o link aqui também do Seja Egoísta com a sua carreira. Meu caro, muitíssimo obrigado mais uma vez. Imagina, Rafa. Foi um prazer estar aqui. E vou fazer só um último comentário sobre o que você trouxe agora. Uma amiga outro dia me perguntou, Luciano, por que você responde todas essas mensagens para essas pessoas ainda? E a minha resposta para ela foi, porque eu quero que elas respondam outras pessoas quando receberem perguntas. E é verdade, cara, porque eu penso muito no bem-estar do nosso planeta. Né? Tá tudo tão caótico, tão difícil. Né? E se a gente conseguir inspirar outras pessoas a se ajudarem, a darem a mão, a continuarem com comunidades, né? Isso vai servir pra gente e pros nossos filhos. Né? Então essa é a ideia por trás disso. Super obrigado pelo convite. Maravilhoso. Adorei o papo, Rafa. Maravilhoso. Obrigado, galera. Mais uma vez o nosso NPcast brilhante com o Luciano Santos. Milhões. Até a próxima. Valeu.